Antes de se tornar um dos treinadores mais vitoriosos da história do futebol, Carlo Ancelotti já desfilava o seu talento dentro de campo. Um meio-campista elegante e inteligente ainda por cima. Defendeu clubes importantes da Itália como a Roma e o lendário time do Milan de Arrigo Sacchi. Mas foi à beira do gramado que Ancelotti realmente mudou o jogo. Após pendurar as chuteiras, iniciou uma carreira de treinador que viria a ser histórica mundialmente falando. Passando por gigantes como Milan, Bayern de Munique e Real Madrid, ele acumulou troféus e respeito por onde passou. Com seu estilo sereno, sua capacidade de gerir grandes estrelas e sua leitura tática afiada, Carlo conquistou algo ainda mais raro: a admiração unânime do mundo do futebol. E é justamente por tudo isso que, após décadas brilhando nos maiores palcos da Europa, ele aceitou um novo desafio. Um desafio diferente. Agora, Carlo Ancelotti vestirá verde e amarelo. Sim, o comandante de currículo inigualável é o novo técnico da seleção brasileira. O que pode surgir desse encontro entre o maior campeão da Champions e a maior campeã mundial de seleções? O mundo inteiro observa. O Brasil, mais do que nunca, sonha. Entretanto, veremos onde o técnico italiano pode levar a seleção amarelinha. No vídeo de hoje, eu irei te falar como o Ancelotti se tornou o maior treinador do mundo. Antes de ser o treinador consagrado que conhecemos, Carlo Ancelotti teve uma carreira como jogador também. Ele estreou como profissional no Parma em 1976, então na Série C. Seu desempenho chamou a atenção da Roma, que o contratou em 1979. No clube da capital, Ancelotti atuou como meio-campista e conquistou um campeonato italiano e 4 Copas da Itália. Em 1987, foi para o Milan, onde viveu a fase mais vitoriosa da sua carreira como jogador. Sob o comando de Arrigo Sacchi, fez parte de um dos maiores times da história, conquistando 2 vezes o campeonato italiano e 2 vezes a Liga dos Campeões da UEFA. Ancelotti se destacou por sua inteligência tática, visão de jogo e disciplina em campo. Encerrou a carreira em 1992, após várias lesões no joelho. Mesmo como jogador, já demonstrava um perfil de liderança, uma característica que marcaria futuramente em sua outra profissão. Carlo Ancelotti se aposentou como jogador profissional em 1992, após uma carreira vitoriosa como meio-campista. Logo após pendurar as chuteiras, Ancelotti não perdeu tempo e decidiu seguir o caminho da carreira como treinador. Em busca de uma base sólida, matriculou-se nos cursos de treinador da UEFA, na prestigiosa escola de treinamento de Coverciano, na Itália. Durante esse período, teve aulas com treinadores renomados e desenvolveu uma visão moderna e adaptável do futebol. Uma das principais influências teóricas e metodológicas foi Arrigo Sacchi, seu ex-treinador dos tempos de Milan e um dos grandes revolucionários do futebol italiano. Ancelotti assimilou os conceitos de pressão alta, compactação entre as linhas e movimentação sem bola, marcas do estilo de Sacchi, mas com o tempo desenvolveu uma abordagem mais flexível. Ao contrário do seu mentor, que exigia disciplina tática rígida, Ancelotti preferia moldar o esquema ao perfil dos jogadores, prezando pelo equilíbrio entre organização tática e liberdade criativa. Essa filosofia se tornaria uma de suas marcas registradas como técnico. Antes de assumir seu primeiro clube, Ancelotti teve uma experiência fundamental. Foi auxiliar técnico da seleção italiana entre 1992 e 1995, justamente ao lado de Arrigo Sacchi, durante a campanha em que a seleção italiana foi vice da Copa do Mundo de 1994. Essa passagem foi crucial para sua formação, pois permitiu que ele vivenciasse um ambiente de alto nível competitivo e se aprofundasse na análise tática e na gestão de grandes jogadores. Em 1995, Ancelotti assumiu seu primeiro desafio como treinador principal, treinando o Reggiana, na 2ª divisão italiana. Era um clube modesto,
mas Ancelotti teve sucesso imediato. Conseguiu promover a equipe à Série A logo em sua primeira temporada. Sua equipe se destacou pela organização defensiva e disciplina tática, mas também apresentava transições rápidas, uma amostra do estilo equilibrado que ele adotaria no restante da carreira. O bom trabalho no Reggiana chamou a atenção de clubes maiores, e em 1996, Ancelotti foi contratado pelo Parma, um dos clubes mais promissores da Itália naquela época, recheado de jovens talentos como Gianluigi Buffon, Fábio Cannavaro e Hernan Crespo. No Parma, Ancelotti consolidou seu nome como um treinador de elite. Embora ainda estivesse no início da carreira, mostrou maturidade ao conduzir um time competitivo na Série A. Utilizava um esquema baseado no 4-4-2, com ênfase no equilíbrio entre defesa e ataque, mas ainda buscava evoluir em termos de flexibilidade tática, algo que refinaria nos anos seguintes. Ancelotti chegou à poderosa Juventus em fevereiro de 1999 para substituir Marcelo Lippi, que havia deixado o clube. No entanto, sua passagem por Turim foi marcada por altos e baixos. Apesar de contar com craques como Zinedine Zidane, Alessandro Del Piero e Edgar Davids, Ancelotti teve dificuldades em conquistar títulos. Ao longo do trabalho, ele ficou 2 vezes com o vice do campeonato italiano. Sem conquistar troféus e sob forte pressão da torcida e da diretoria, ele foi demitido em 2001. Apesar dos resultados, ele amadureceu como treinador e refinou sua abordagem tática. Sua carreira atingiu um novo patamar quando assumiu o comando do Milan em novembro de 2001, substituindo Fatih Terim. Foi no clube rossonero que Ancelotti realmente consolidou seu legado como um dos grandes técnicos do futebol mundial. Ele levou o Milan a conquistar a Liga dos Campeões da UEFA 2 vezes, uma vez o Campeonato Italiano, 2 vezes a Supercopa da UEFA, uma Supercopa da Itália, uma Copa da Itália e um Mundial de Clubes. Seu estilo tático no Milan foi notável pela flexibilidade. Começou com um sistema 4-4-2 em losango, mas depois desenvolveu o icônico 4-3-2-1, conhecido como Árvore de Natal, aproveitando o talento criativo de jogadores como Andrea Pirlo, Kaká, Clarence Seedorf e Rui Costa, além de ter uma defesa sólida com nomes como Maldini, Nesta e Cafu. O ponto alto desse time foi o título da Liga dos Campeões em 2007, numa revanche contra o Liverpool, que havia derrotado o Milan na final de 2005, em uma virada histórica. Ancelotti também foi muito respeitado por sua gestão de grupo, sabendo equilibrar egos e manter um ambiente coeso. Apesar do sucesso europeu, a equipe teve campanhas inconsistentes na Série A em suas últimas temporadas, o que levou Ancelotti a deixar o clube em 2009, após 8 anos à frente da equipe. Em 2009, Carlo Ancelotti foi contratado pelo bilionário russo Roman Abramovich para assumir o Chelsea, com a missão de conquistar a tão sonhada Liga dos Campeões. Logo em sua primeira temporada, em 2009 e 2010, Ancelotti conquistou um doblete histórico. Venceu a Premier League com um futebol ofensivo e convincente, marcando 103 gols, sendo um recorde na época, e ainda foi campeão também da FA Cup. Destaque para jogadores como Didier Drogba, Frank Lampard, Florent Malouda e Nicolas Anelka, que brilharam sob o comando do italiano. O Chelsea também foi respeitado por seu equilíbrio tático, algo característico de Ancelotti, combinando intensidade com disciplina. Na temporada seguinte, em 2010-2011, o Chelsea começou bem, mas teve uma queda brusca de rendimento no meio da campanha. Terminou a Premier League como vice-campeão e foi eliminado da Champions League nas quartas de final pelo Manchester United. A falta de títulos na segunda temporada e o alto padrão de exigência de Abramovich resultaram na demissão de Ancelotti em maio de 2011, logo após a última rodada do Campeonato Nacional. De saída do Chelsea, Carlo Ancelotti assumiu o comando técnico do Paris Saint-Germain em 30 de dezembro de 2011. Na época, o clube francês já passava por um processo de transformação após ter sido adquirido pela empresa Qatar Sports Investments no ano de 2011. A chegada de Ancelotti fazia parte do ambicioso projeto do PSG de se tornar uma potência europeia. Ancelotti assumiu o PSG na metade da temporada 2011-2012, com a equipe liderando o campeonato francês. Apesar disso,
o time perdeu rendimento na reta final e terminou a Ligue 1 na segunda colocação, com o título indo para o Montpellier. Mesmo sem conquistar o troféu, o trabalho de Ancelotti começou a estruturar o estilo de jogo e a mentalidade vencedora que o clube buscava. Na temporada seguinte, com mais tempo de trabalho e um elenco reforçado, Ancelotti comandou um PSG recheado de estrelas, como Zlatan Ibrahimovic, Thiago Silva, Ezequiel Lavezzi, Marco Verratti e, posteriormente, David Beckham. O time demonstrou uma evolução significativa tanto no cenário doméstico quanto internacional. Sob seu comando, o PSG conquistou a Ligue 1 de 2012 e 2013, encerrando um jejum de 19 anos sem títulos da Liga. Foi o primeiro grande título do clube na era Qatar Sports e o início de uma nova hegemonia dentro do futebol francês. Além do título nacional, o PSG teve boa campanha na Liga dos Campeões da UEFA, chegando até as quartas de final, sendo eliminado pelo Barcelona nos critérios de desempate. Apesar do sucesso, Ancelotti pediu para deixar o clube ao final da temporada 2012-2013, manifestando o desejo de assumir o Real Madrid. Após ter saído do PSG em junho de 2013, Ancelotti assumiu o comando do Real, sucedendo José Mourinho. A missão era clara: conquistar a tão sonhada 10ª Liga dos Campeões da UEFA, o 10º título europeu do clube, aguardado há mais de uma década. Carlo Ancelotti chegou ao Real Madrid cercado de expectativa e não demorou para justificar sua contratação. Logo em sua primeira temporada no comando merengue, em 2013 e 2014, o técnico italiano montou uma equipe altamente competitiva, que aliava talento individual com organização tática. Com nomes de peso como Cristiano Ronaldo, Gareth Bale, Karim Benzema, Luka Modric e Sérgio Ramos, o Real Madrid brilhou intensamente, especialmente na Liga dos Campeões, que era a principal obsessão do clube. A campanha na Champions foi marcante e culminou com uma final histórica contra o rival Atlético de Madrid em Lisboa. Em um jogo dramático, que parecia destinado a terminar em frustração para os torcedores madridistas, nos acréscimos do segundo tempo, Sérgio Ramos marcou de cabeça o gol de empate, levando a partida para a prorrogação. Depois, no tempo extra, o Real Madrid conseguiu marcar mais 3 gols, venceu a final por 4-1 e então Ancelotti levou a La Décima para o Santiago Bernabéu. Mas a temporada de conquistas não parou por aí. O Real Madrid também venceu a Copa do Rei, numa final emocionante com o Barcelona. Final essa que ficou marcada pelo gol antológico de Gareth Bale, que correu pela lateral por fora do campo, passou de Marc Bartra e então marcou. Entretanto, o sucesso retumbante da primeira temporada não se repetiu na seguinte. A temporada 2014-2015 até começou de maneira promissora, com a conquista da Supercopa da UEFA em cima do Sevilha e também do Mundial de Clubes, batendo o San Lorenzo na decisão. No entanto, o desempenho caiu na fase mais decisiva da temporada. Na Liga dos Campeões, o Real Madrid foi eliminado nas semifinais pela Juventus de Massimiliano Allegri. Já na La Liga, o clube terminou na segunda colocação, ficando atrás do arquirrival Barcelona, que vivia um momento especial com o trio formado por Messi, Suárez e Neymar. Apesar das conquistas no início do ciclo e da boa relação com os jogadores, a ausência de títulos de maior peso ao final da temporada fez com que a diretoria do Real Madrid tomasse uma decisão drástica. Em maio de 2015, Ancelotti foi demitido do cargo, encerrando sua primeira passagem pelo Real Madrid com 4 títulos conquistados e deixando um legado de futebol ofensivo, equilíbrio tático e uma conexão genuína com o elenco e a torcida. A saída precoce de Ancelotti gerou debates no futebol europeu, com muitos argumentando que ele merecia mais tempo para desenvolver seu trabalho. Ainda assim, o italiano já havia marcado seu nome na história do clube, especialmente por ser o homem responsável por levar a tão desejada La Décima ao Santiago Bernabéu. Após um ano sabático em 2015 e 2016, Ancelotti voltou à ativa em julho de 2016, como treinador do Bayern de Munique, tendo a missão de substituir Pep Guardiola. Ele iniciou o trabalho bem, vencendo a Supercopa da Alemanha e depois vencendo a Bundesliga daquela temporada com folga. Apesar do título nacional, a eliminação nas quartas de final da Liga dos Campeões diante do Real Madrid começou a gerar desconforto,
lembrando que os confrontos daquela temporada foram marcados por diversos erros de arbitragem. No início da temporada seguinte, em 2017 e 2018, após uma derrota por 3-0 para o PSG na fase de grupos da Liga dos Campeões, Ancelotti foi demitido. Na época, houve muitos rumores de que ele teria problemas com jogadores-chave daquele time, como o holandês Arjen Robben e o alemão Thomas Müller. Sendo assim, Ancelotti retornou ao futebol italiano em 2018 para treinar o Napoli, assumindo o lugar de Maurício Sarri. Seu primeiro ano foi razoável, terminou a Série A como vice-campeão, atrás da Juventus, e apresentou um estilo de jogo mais equilibrado. Na temporada seguinte, em 2019-2020, o ambiente no clube começou a ficar muito turbulento. Divergências com o presidente Aurélio De Laurentiis, especialmente após um motim dos jogadores contra uma concentração forçada determinada pela diretoria, desgastaram muito o ambiente. Mesmo após classificar o Napoli para as oitavas da Liga dos Campeões com uma vitória por 4-0 sobre o Genk, Ancelotti foi demitido em dezembro de 2019. Pouco tempo depois de deixar o Napoli, ele já foi anunciado como treinador do Everton da Inglaterra, contratação essa que aconteceu ainda em dezembro de 2019. Sua chegada causou grande expectativa, especialmente pela sua reputação e pelo fato de um técnico do seu calibre assumir um clube fora do círculo dos gigantes ingleses. Em sua primeira meia temporada, assumiu um time na parte de baixo da tabela e terminou a Premier League apenas na 12ª colocação. Na temporada de 2020-2021, o Everton começou bem, chegando a liderar a Premier League nas primeiras rodadas, impulsionado por contratações como a de James Rodrigues, que já havia sido jogador do Ancelotti nos tempos de Real Madrid e de Bayern de Munique. Porém, depois o time perdeu o fôlego ao longo do campeonato e acabou terminando em 10º lugar, frustrando as expectativas de uma vaga em competições europeias. Apesar de não ter conquistado títulos, Ancelotti trouxe respeito e ambição ao clube e teve um papel importante no desenvolvimento de jogadores como Calvert-Lewin e do brasileiro Richarlison. Em junho de 2021, Ancelotti deixou o comando do Everton, clube inglês que treinava desde dezembro de 2019. O que parecia improvável aconteceu logo após sua saída do Everton. Ancelotti foi anunciado como novo treinador do Real Madrid, em substituição a Zinedine Zidane. Esse retorno ao clube espanhol, que ele já havia treinado entre 2013 e 2015, surpreendeu parte da imprensa, até porque Ancelotti não vinha de trabalhos de destaque. Porém, ele foi muito abraçado pela torcida do Real, que ainda tinha muito respeito e boas memórias pelo fato de ele ter sido o treinador da campanha da La Décima em 2014. A segunda era de Ancelotti no Real Madrid foi extremamente bem sucedida, consolidando ainda mais sua posição entre os maiores técnicos da história do futebol mundial. Na temporada 2021-2022, Ancelotti terminou conquistando a La Liga com autoridade e ainda levou o Real Madrid ao título da Liga dos Campeões, batendo o Liverpool na final por 1-0 com gol de Vinícius Júnior. Foi o seu quarto título de Champions como técnico, tornando-se o único treinador da história a vencer a competição por 4 vezes, sendo 2 com o Milan e até então 2 com o Real Madrid. Ele também venceu a Supercopa da Espanha e a Supercopa da UEFA, além do Mundial de Clubes da FIFA. Na temporada 2022-2023, o Real Madrid terminou a Liga Espanhola atrás do Barcelona, mas Ancelotti conduziu o time a mais um título da Copa do Rei, vencendo o Osasuna na final. Ele também foi vice-campeão da Supercopa da Espanha e semifinalista da Liga dos Campeões, sendo eliminado pelo Manchester City. Na temporada 2023-2024, apesar das especulações sobre sua saída iminente ao fim da temporada, Ancelotti seguiu liderando o time com maestria. O Real Madrid conquistou novamente a La Liga e teve bom desempenho na Champions League, consolidando uma geração formada por jovens talentos como Jude Bellingham, Vinícius Júnior, Rodrigo e Eduardo Camavinga. Com esses jogadores mais jovens, o Real Madrid venceu a Liga dos Campeões mais uma vez, dessa vez batendo o Borussia Dortmund na decisão por 2-0. Com isso, Ancelotti ia agora para o 5º título da Champions League. No entanto, tudo começou a desmoronar na temporada 2024-2025, que é também a temporada atual. Nessa temporada, apesar de o Real Madrid ter conquistado a Supercopa da UEFA e também o Intercontinental,
Nos principais objetivos do time na temporada, eles acabaram fracassando, mesmo com a estrelada chegada de Kylian Mbappé. O Real Madrid foi eliminado da Liga dos Campeões para o Arsenal, acumulou diversas derrotas para o Barcelona e ainda perdeu 3 títulos para o maior rival: a Supercopa da Espanha, a Copa do Rei e a La Liga. Esses resultados, aliados ao interesse da CBF em ter Ancelotti como técnico da seleção brasileira, culminaram na decisão de Ancelotti de deixar o clube ao final da temporada. E foi no dia 12 de maio de 2025 que a Confederação Brasileira de Futebol oficializou a contratação de Carlo Ancelotti como novo treinador da seleção brasileira. Lembrando que ele já havia sido alvo da seleção em 2023, mas na oportunidade havia escolhido renovar com o Real Madrid. A confirmação do nome do experiente treinador italiano, multicampeão por clubes como Milan, Real Madrid, Chelsea e Bayern de Munique, marca um momento histórico para o futebol nacional. É a primeira vez desde 1965 que a seleção será comandada por um técnico estrangeiro. O último a ocupar essa posição havia sido o argentino Filpo Nunes, que treinou a equipe interinamente em uma partida contra o Uruguai. A chegada de Ancelotti, um dos nomes mais respeitados do futebol mundial, não passou despercebida e rapidamente gerou uma onda de reações entre torcedores, comentaristas esportivos e figuras públicas. Apesar de algumas críticas, Ancelotti adotou uma postura diplomática e respeitosa. Disse entender a paixão e a sensibilidade envolvidas na seleção brasileira, mas afirmou que está honrado e comprometido com o desafio. Ele já iniciou os preparativos para os primeiros compromissos sob seu comando, marcados para junho, quando o Brasil enfrenta Equador e Paraguai em jogos válidos pelas eliminatórias. Esses jogos servirão de termômetro para o início de uma nova era da seleção, que busca retomar o protagonismo após anos de campanhas frustradas em Copas do Mundo e Copas Américas. Conhecido por sua habilidade em gerir grandes elencos e por sua versatilidade tática, Ancelotti pretende adotar uma abordagem equilibrada, mesclando juventude e experiência. Ele até já entrou em contato com jogadores de grande liderança como Casemiro e Neymar para dizer que conta com eles para sua saga visando a próxima Copa do Mundo. A nomeação de Ancelotti reflete uma nova mentalidade dentro da CBF, que busca renovação e resultados concretos após anos de instabilidade. A aposta em um nome com a bagagem do Ancelotti é vista por alguns como uma tentativa ousada de devolver à seleção a competitividade e ao prestígio que marcaram eras passadas. Ancelotti terá pouco tempo para implementar seu estilo, conquistar a confiança do grupo e, sobretudo, a torcida brasileira, que é exigente, exige vitórias, mas também quer ver um futebol bonito, que honre a camisa canarinho. O caminho rumo à Copa do Mundo de 2026 começa agora, com um protagonista pouco usual, mas com um currículo que impõe muito respeito. Já sendo pentacampeão da Liga dos Campeões e o único treinador a ter vencido as 5 principais ligas da Europa, Ancelotti sonha agora com a taça da Copa do Mundo, para se firmar cada vez mais como o treinador mais vencedor de todos. Mas e aí, você já conhecia a trajetória do Ancelotti, de como ele havia se tornado o treinador mais vitorioso da história? Não se esqueça de colocar a sua opinião sobre a trajetória dele e o que você espera dele para a seleção brasileira aqui nos comentários. Vou deixar outras 2 sugestões para você poder acompanhar. Aqui eu te conto o que aconteceu com a menina que chamou o goleiro Aranha de macaco. E aqui te conto o que aconteceu com a mulher que acusou falsamente o Neymar. Quanto a esse vídeo, se tiver gostado, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe. É isso. Tamo junto, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Vini Wagner aqui, valeu, falou e fui!